A paz do Senhor, amados ouvintes, é com imensa alegria que o programa Uma Alma Tem um Grande Valor está de volta com mais uma programação. Esse que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Josué dos Reis Diogo. A programação de hoje abordará a temática: o que significa o arrependimento genuíno. Ao lermos a Bíblia, notamos que o arrependimento genuíno vai além do sentimento de tristeza por ter cometido algum pecado. É reconhecer profundamente que pecou, buscar uma mudança na mente e no coração, sendo assim transformados. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, lemos: porque a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Esse arrependimento genuíno das más ações leva a pessoa a mudar seus hábitos, abandonar as práticas pecaminosas e, por meio disso, receber a salvação. Já o arrependimento sem abandono das velhas práticas, sem uma ação de mudança, levará à morte. Para ver o arrependimento genuíno, é preciso reconhecer o pecado, admitir perante Deus que errou, que suas ações, pensamentos ou práticas estão em desacordo com a vontade de Deus. Para o arrependimento ser verdadeiro, ele precisa ser acompanhado do remorso, a tristeza pelo pecado cometido. O remorso é uma dor genuína, causada pelo afastamento de Deus, pelos danos causados do relacionamento com Deus. Portanto, é necessário que se arrependam. Em Atos capítulo 3, versículo 19, portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Iniciaremos esta programação com o louvor Arrependei-vos, na voz da cantora Ruth Assunção. Até quando não ouvirão a minha voz? Até quando vão continuar assim? Entendam a coisa: ou servem ao mundo, ou servem a mim. Até quando o pecado vai te dominar? Eu estou alertando. Desperta, eu irei voltar. É o tempo da graça, mas o meu juízo vai chegar. A porta está aberta, tá pra passar. Ela é estreita, mas tá pra passar. Deixa os fardos
necessário confessar humildemente os pecados a Deus, para assim demonstrar o seu verdadeiro arrependimento. Admitindo assim suas falhas e erros, sem tentar justificá-los ou minimizá-los. Como está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Declare hoje, mesmo pedindo que Deus te liberte dessa vida de pecados. Ouviremos agora o louvor Manto de Arrependimento, na voz da cantora Mila Carvalho. Eu me arrependo, não rasgo as vestes, mas meu coração há um pecado que me consome. Quero confessar. Eu falhei, Senhor, eu errei, Senhor, mas estou aqui. Senhor, os meus lábios quero confessar. Meu choro vem da alma, vem me abraçar. Abba, Pai, és fiel pra me perdoar. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar, tu vais me alcançar. Meu coração levante suas mãos ao céu. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar, tu vais me alcançar. Se eu abrir, eu me arrependo, não rasgo as vestes, mas meu coração há um pecado confessar. Coloque a mão no seu coração. Meu choro vem da alma, vem me abraçar.
profetiza isso. Manto, manto de arrependimento. Manto de arrependimento. Manto de arrependimento. Manto. Tu és o grande amor, tu és o próprio amor. Eu sei que tu não vais me abandonar. Tu vais me alcançar. Se eu abrir meu coração, meu coração. Aleluia. Aleluia. A demonstração do arrependimento genuíno vem do abandono do pecado. Não basta apenas reconhecer que pecou. É necessário agir para mudar, evitando assim repeti-lo. Se aproximar mais de Deus. Fortalecer seu relacionamento com Ele, para que assim seja preenchido pelo Espírito e assim se manter longe da fraqueza da carne. Nunca se esqueça que Jesus morreu por nossos pecados. Ele pagou um alto preço. Ouviremos agora o louvor Eu Era o Ladrão da Cruz, nas vozes das duplas Daniel e Samuel e Marcos e Mateus. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um
percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim, sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim, quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio, ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. No paraíso hoje comigo estará. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nos é relatado a respeito da pregação de João Batista no deserto da Judéia. Do versículo 2 ao 3, lemos a seguinte afirmação. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João Batista convida a sua geração ao arrependimento. Pela fé somos convencidos de nossos pecados, mudamos de pensamento e vida, para que assim ocorra a conversão, graças à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como lemos em João, capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento genuíno nos afasta do pecado, nos direciona ao caminho certo. Com fé, nos aproximamos mais de Cristo. Busque por perdão, peça que Deus lhe perdoe e pela restauração do relacionamento com Ele. Isso irá requerer uma atitude de humildade e confiança dentro da misericórdia e do amor de Deus. Deus está esperando por você.
como lemos no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O arrependimento leva à salvação. Trata-se de um caminho a ser trilhado. Após abandonar o mundo de pecados, o ser humano precisa começar a percorrer o caminho da mudança. Encerramos este primeiro bloco com o louvor Me Perdoe, na voz do cantor Gerson Rufino. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. E arrependido estou. Oh, 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 oh. E arrependido estou.
chegamos a uma parte importantíssima, que é a ministração da santa e bendita palavra de Deus. Através da luz da Bíblia, nós temos a oportunidade de aprendermos, se assim não sabemos, o verdadeiro significado do arrependimento profundo. E através da leitura, da prática, de ouvirmos a palavra de Deus e nos arrependermos profundamente, é que nós vamos chegar ao conhecimento do plano maravilhoso que o Senhor tem em nossa vida. Convido os meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós abrimos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4, verso 10, que nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Tiago escreve esta epístola às 12 tribos que se encontravam na dispersão, e com extensão serve para nós também nos dias que vivemos, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela tem o poder de atravessar gerações. Foi escrita pelo apóstolo Tiago e serve para nós, o exemplo para nós, para aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento do significado do arrependimento genuíno. O capítulo 4 trata de um assunto de tamanha relevância que nós não poderíamos deixar de jeito nenhum de mencioná-lo nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo nesta programação. E a palavra-chave é mundanismo. E o texto alerta quanto ao desgaste causado pelos desejos mundanos numa vida que se dedica ao Senhor, mas tem dificuldade de separar-se completamente de tudo o que não se relaciona com abnegação, submissão, compromisso cristão, em ser uma nova criatura e abandonar as velhas práticas. Nesta oportunidade, vamos ver e ter a compreensão como cristãos renascidos somos raça escolhida, sacerdotes do Rei, nação completamente dedicada a Deus e um povo que lhe pertence, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Não só anunciarmos, mas vivermos também, reconhecendo que precisamos chegar a um arrependimento profundo, genuíno, através da nossa dedicação diária, e reconhecemos que também no meio do povo cristão, no nosso meio também existe falhas, existe muitas e muitas coisas que através do não conhecimento do verdadeiro significado do arrependimento genuíno e não se arrepender das velhas práticas, muitas coisas ainda seguimos ou alguém segue praticando que podem atrapalhar até mesmo a vida de outras pessoas, até mesmo complicar a nossa própria salvação. Então nós somos escolhidos não só para anunciar os atos poderosos de Deus, o Deus que nos chamou da escuridão para a maravilhosa luz, conforme está em 1 Pedro 2, verso 9, parte B,
E essa, meus queridos, é a razão porque não podemos nos abrir ao mundanismo que tenta nos conformar aos seus padrões pecaminosos e diabólicos. A fé que produz separação do mundo, ela não só conhece, mas também obedece. Romanos capítulo 12, verso 2, diz-nos a palavra de Deus: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Isso é arrependimento genuíno. Quando há um arrependimento genuíno, a mudança da mente, da maneira de viver, da maneira de se proceder. Mas ainda há pessoas que estão por aí procurando uma igreja perfeita. E certo que nós também somos imperfeitos e vamos andar de lado para lado procurando encontrar esta igreja perfeita e não vamos mudar o que precisa ser mudado em nós. Alcançarmos, nos arrependermos profundamente para chegarmos à vontade perfeita de Deus, para começar a ver as mudanças. Quando se fala sobre a igreja do primeiro século, muitas pessoas imaginam uma igreja sem imperfeições, sem impiedades, uma igreja completamente amorosa, sem complicações. Uns inconformados e decepcionados com a igreja de hoje, em sonhos chegam a dizer: como seria bom fazer parte da igreja do tempo de Paulo, Pedro, Tiago, dos irmãos da igreja primitiva, aquilo que era igreja. Que bom se a igreja de hoje, que é tão vacilante, tão imperfeita, fosse igual. Meus queridos ouvintes, vale a pena dizer, porém, que esta visão da igreja do início é profundamente equivocada e uma grande fantasia, uma grande ilusão nós pensarmos desse jeito. Nunca houve, em tempo, em lugar algum, uma igreja perfeita. Para a gente que lê a Bíblia, se meditar com atenção nas cartas, nas epístolas dos apóstolos, dirigida a cristãos, todas elas foram escritas com um propósito de resolver problemas nas igrejas. Até a igreja de Filipenses, a que recebeu a mais efetuosa das epístolas paulinas, ela sofria por causa de competições, conforme está em Filipenses capítulo 1, verso 15, de partidarismo, conforme está em Filipenses capítulo 1, verso 20, e também de rivalidade, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 2. E também o que dizer dos crentes da carta de Tiago, a qual nós estamos aqui mencionando? Se nós observarmos, nós vamos notar, ao longo desta carta, que é espantoso e assustador o que se diz desses irmãos que nos antecederam. Desta carta, se nós analisarmos, chegamos até a pensar que Tiago está se referindo
ou escrevendo a carta a gente do mundo que não tem nada a ver com a igreja de Deus e com o Deus da igreja. No texto de Tiago, capítulo 4, no verso 1 até o 10, os irmãos podem meditar, nós vemos o pavoroso, assustador estado de depravação moral daqueles irmãos da diáspora. Um povo dotado de uma herança maligna, cheio de contenda, autossuficiência, concupiscência, cobiça, adultério, inveja, orgulho e calúnias, homicídios, que tornaram insatisfeito, competitivo, desobediente, vivendo com constantes guerras e conflitos, deixando-se de se levar pelas coisas mundanas, a ponto de esquecer-se da fé que transforma a pessoa, do arrependimento genuíno, o profundo arrependimento genuíno, que leva a pessoa a se separar do mundo, das práticas mundanas. Como está dizendo, escrevendo Tiago, da onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Conforme está em Tiago, capítulo 4, verso 1, parte A. Tiago, sem enrolar, Tiago, sem cortar volta, aponta a fonte. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, por causa de seus desejos ilícitos? Aqueles irmãos que nos antecederam, aqueles crentes do passado, estavam se agredindo verbalmente e também fisicamente. Não se trata de guerras com armamentos de nação contra nação. Aqui está apresentando a guerra, não é de ímpio contra ímpio, de pessoas que ainda não se converteram a Cristo, ou de pessoas que achavam agora que estavam convertidos, mas ainda não tinham o conhecimento do arrependimento genuíno. Por isso estavam praticando estas coisas, estas guerras, estavam guerreando irmão contra irmão. Crentes que ainda não deixaram a velha criatura, para que pudesse viver o profundo arrependimento, para levar a mudança genuína causada pelo verdadeiro arrependimento, arrependimento profundo, genuíno, através da entrega total a Cristo Jesus. Eles deixavam ser guiado pela carne, ser controlado pelos desejos desenfreados, pela vontade de desonrar a santa palavra de Deus. Até mesmo eles se devoravam mutuamente, como se fossem verdadeiros inimigos
E nós vimos aqui que a seguir Tiago mostra, porque por não conseguirem satisfazer os seus desejos cobiçosos, invejosos, aqueles que nos antecederam, por não ter conhecido ainda o verdadeiro significado do arrependimento genuíno, por não ter se entregado a Cristo Jesus, os crentes, muitos daqueles reagiram com violência extrema, profunda, agressiva, a ponto de brigarem, até mesmo de se matarem. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, conforme está em Tiago, capítulo 4, verso 2. Por trás de muitos homicídios, escondem-se desejos frustrados, um pecado, inveja, sempre desperta outro pecado, homicídio. Meus queridos, por inveja, até o nosso Senhor Jesus, o Senhor da igreja, foi assassinado, foi crucificado, conforme está em Marcos 15, verso 10. E a igreja do Senhor até hoje, ela continua sendo perseguida, como foi perseguida, como está relatado em Atos capítulo 5, verso 17. Então, agasalhar a inveja no coração é muito perigoso. Se não há um arrependimento sincero, genuíno, a inveja fica agasalhada no coração. E nós não devemos ter inveja uns dos outros. O arrependimento genuíno, profundo, ela não deixa com que a inveja fique dentro do nosso coração. Nós não devemos ter inveja dos nossos irmãos, conforme está em Gálatas capítulo 5, verso 26. Antes, meus irmãos, de usarem a briga, aqueles irmãos até oraram, fizeram as suas orações. Eles fizeram oração, mas não foram atendidos. Por que não foram atendidos por Deus? Como diz a palavra, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, conforme está em Tiago 4, verso 3. O arrependimento genuíno faz com que a pessoa ore com temor, ore com objetividade, ore para receber algo de Deus, não para esbanjar, mas para usar para benefício da obra de Deus, para o benefício daqueles que precisam, que necessitam. Eles pediam bens, valores, destaque social e dinheiro para gastar em seus prazeres, em forma banalizada, sem controle, sem preconceitos ou regras. Esta era uma maneira de fomentar a ganância. As suas orações visavam apenas ao seu próprio bem-estar. Queriam usar Deus para satisfazer seu próprio prazer. Isso é característica de que ainda não houve um arrependimento genuíno. Tentar usar Deus para satisfazer os próprios prazeres, orando errado, pedindo errado, com desrespeito a Deus. Isso é pedir mal, conforme diz o texto. Deus não atende orações egoístas. Deus só atende orações de pessoas que chegaram a um arrependimento, se antes eram gananciosas, arrogantes, avarentas,
agora, através do arrependimento genuíno, elas passam a fazer uma oração respeitando a vontade de Deus, o querer de Deus. Então, essas orações, com certeza, elas são atendidas, mas não as orações egocêntricas, materialistas, porque estavam interessados em coisas daqui, em coisas que não agradam a Deus, que não glorificam o nome do Senhor. Eram mais fiéis a Deus com quem tinha feito uma aliança de amor, só nos momentos bons, nos momentos de fartura, quando Deus assim atendia a alguma oração. Não eram mais fiéis a Deus nos momentos de dificuldades, não acreditavam mais na santa palavra, então por isso não viviam de forma que agradava a Deus. Características de pessoas que ainda não entenderam o significado de um arrependimento genuíno. Age desta forma, é ingrato a Deus, infiel a Deus, não pratica a palavra de forma correta, ora com desrespeito, age pior do que pessoas que são do mundo, porque as pessoas que são lá do mundo ainda não tiveram um encontro com Deus, não sabem, não conhecem a palavra de Deus. Mas aqueles que ainda não alcançaram o arrependimento, não se arrependeram genuinamente, é porque de certa forma não estão praticando a palavra de Deus. As características de alguém que recebeu o arrependimento, ou teve um arrependimento sincero, é o respeito à palavra de Deus. É o respeito com o seu semelhante. É o reconhecimento que todos os dias tem que sim se arrepender, purificar a sua vida, amar a Deus, não só de lábios, mas também de ação concreta, e toda a dedicação conforme a palavra de Deus está mencionando. É preciso fazer isso. É preciso se arrepender profundamente, alcançar o arrependimento, entender, compreender, dizer: se eu não sei o que é o arrependimento genuíno, eu quero aprender através do Espírito Santo, através da palavra, para colocar a minha vida de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. O que Tiago está mostrando? Que eles não eram mais fiéis a Deus, com quem tinha feito uma aliança de amor. Eles estavam agindo mundanamente, e mundanismo é adultério espiritual. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, conforme está escrito em Tiago 4,4. Tiago mostra que o afeto do cristão não pode estar dividido entre Deus e o mundo. O Senhor exige que você seja somente amigo dele, exige exclusividade. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Conforme está em Tiago 4, verso 5. Conquanto, meus irmãos, eles estivessem em profundo adultério espiritual, Tiago está lhe mostrando que não haveria, não tinha ainda um arrependimento genuíno, e que o Deus amoroso e bondoso ainda estava interessado em restaurar a relação, mas para haver restauração do relacionamento de intimidade,
Eles precisavam se arrepender, conhecer, reconhecer, entender o verdadeiro significado do arrependimento genuíno. Tiago requer uma profunda e sincera tristeza pelo pecado. O arrependimento teria de ser radical, interno e externo. Eles teriam de despojar das impurezas, das incertezas, das brigas no coração. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago capítulo 4, versos 8 e 9. Se sujeitassem, Tiago 4, verso 7, e se humilhasse diante do Senhor, Tiago 4 e 10, seriam exultados, ou seja, venceriam as forças da carne, do mundanismo e também do diabo. Através do arrependimento genuíno, alcançariam os benefícios de Deus sobre as nossas vidas. Fora isso, não haveria possibilidade de mudança dos velhos comportamentos, das velhas práticas, a qual estava somente desagradando a Deus e agradando o inimigo de suas almas. Então, meus prezados irmãos, é necessário nós conhecermos o verdadeiro significado desse arrependimento genuíno e colocarmos em prática só através de negarmos a nós mesmos, de limparmos o nosso coração, de purificar as nossas mãos como pecadores, é que nós vamos alcançar de Deus a totalidade da transformação da nossa vida. Precisamos fazer isso enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e perdermos a nossa salvação. No meio do povo cristão há imperfeições, há muitos erros, mas no momento que nós vamos nos arrependendo profundamente, num arrependimento genuíno, a transformação, ela é notada de longe. Não precisa nem nós falarmos. Os leitores de Tiago se deixaram levar pelos valores do mundo e se tornaram soberbos e invejosos. Quem quer manter a sua amizade com Deus não deve ser amigo do mundo e namorar o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. Pelos valores do mundo, porque nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo, conforme está em 1 João capítulo 2, verso 16. Uma fé consagrada somente a Deus não vive mais de acordo com o curso deste mundo, cujos valores são temporários e passageiros. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre, conforme está em 1 João capítulo 2, verso 17. Então, meus amados irmãos, qual a escolha que nós vamos fazer? Vamos buscar o arrependimento, nos arrependermos, entendermos o que é o arrependimento profundo, genuíno de Cristo Jesus e colocarmos nossa vida de acordo com a vontade de Deus? É momento de nós fazermos isso, não deixarmos o tempo passar, mas nos arrependermos, entendermos que precisamos todos os dias, enquanto vivermos, nos arrependermos profundamente, e isso ser demonstrado através
da mudança do nosso modo de falar, nosso modo de olhar, de pensar, de tratar as pessoas, a maneira de vivermos, de nos procedermos. É dessa maneira que Deus, Ele quer fazer uma obra na nossa vida, através do nosso arrependimento. E tem que ser genuíno. Não pode ser de ânimo dobre, não pode ser inconstante nos caminhos, não pode querer servir a Deus e servir ao mundo. Devemos servir somente a Deus, somente a Ele amar-nos. E se amamos a Deus e praticamos Sua palavra, temos aí a prova convicta que nos arrependemos profundamente e alcançamos o arrependimento genuíno no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha falar melhor nos seus corações, no nome de Jesus. Convido a todos os ouvintes que estão agora me dando a honra de ter nos acompanhado ao longo desta programação, para que você incline a sua cabeça, ligue seu pensamento com Deus. Vamos orar em favor de todos os ouvintes, meus irmãos. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão desabrigados aqui no estado do Rio Grande do Sul, os que estão agora, nesse momento, trabalhando também em diversas funções para poder atender esse povo, a nós aqui, os nossos irmãos, aqui no Rio Grande do Sul, que estamos passando por esta dificuldade nesse momento. Você que possa agora orar juntamente comigo, oramos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, é no nome do Senhor, do nosso Salvador, que nós oramos nesse momento, juntamente com os nossos ouvintes que estão espalhados em vários lugares do nosso Brasil e também do exterior, orando, agradecendo o Senhor por ter alcançado a compreensão do arrependimento dos nossos pecados, da conversão, de tudo que o Senhor tem feito ao longo da nossa existência em favor da nossa vida. Querido Jesus, a este ouvinte que ainda não entendeu o que significa o arrependimento genuíno, que através do Teu Espírito Santo ele possa entender e compreender. Querido Jesus, nós oramos por aqueles que tomaram uma decisão de Te aceitar como único, suficiente Salvador de suas almas, para alcançar o arrependimento genuíno, vindo através do Teu Espírito Santo, a modificação das suas vidas, transformadas, regeneradas pelo poder do Teu Espírito Santo. Querido Jesus, oramos agora nesse momento por todos que estão desabrigados, desalojados, os que estão agora em luto por perderem alguém da sua casa. Querido Jesus, tenha misericórdia de todos que estão aqui no nosso estado, Senhor, que estão em sofrimento, que estão agora sofrendo estas fortes enchentes que, Senhor, infelizmente devastaram muitas e muitas cidades. Querido Jesus, venha curar os que ficaram enfermos fisicamente ou emocionalmente pelas percas, por tudo que estão vivenciando ou vivenciaram, Senhor. As tragédias trouxe tantas e tantas, Senhor, outras também preocupações. Querido Jesus, mas que a preocupação melhor, Senhor, e maior seja em nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados e, Senhor, seguirmos a Tua palavra, entendermos que é um alerta que o Senhor deu para nós aqui no estado e que outros estados também não estão livres de também ter esse alerta, Senhor, que aqui nós podemos ver em nós mesmos o que precisamos nos arrepender, o que precisamos mudar. Querido Jesus, abençoe também os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho de resgate ainda
os que estão na ala médica, neste momento os profissionais da saúde, todos eles, enfermeiros e médicos, abençoe os voluntários, empresários que estão também usando seus recursos para atender, Senhor, os que estão em precisão. Querido Senhor, abençoe, meu Pai, os donos de empresa que perderam tudo, mas estão agora, Senhor, gastando as suas reservas para ajudar o seu semelhante. Eu creio que o Senhor vai repor, eu creio que o Senhor vai ajudá-los a se reerguerem novamente, porque são geradores de emprego, geradores de trabalho, são pessoas, meu Pai, importantes na sociedade. Querido Deus, trata-os também os seus corações, a sua mente, o seu emocional. Tenha deles misericórdia, tenha deles compaixão, ó Pai. Eu sei que isso tudo veio para motivar-nos a sermos mais amorosos, atenciosos aos nossos semelhantes, aqueles que estão em dificuldades. Querido Senhor, tenha misericórdia e venha, Senhor, a trabalhar no coração dos governantes, para que façam, sim, um trabalho, meu Deus, voltado a ajudar realmente a resolver a situação emergencial. Querido Jesus poderoso, abençoe os irmãos e irmãs que estão orando por nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, em outros países, em outros lugares, aonde estão, Senhor, se dedicando em fazerem correntes de oração, não estão só ajudando financeiramente as doações que estão chegando, Senhor, em grande escala no Rio Grande do Sul, mas tem pessoas de joelhos dobrados agora orando em vigílias em favor de nós aqui. Em outros países também estão, Senhor, unidos em oração, orando por nós do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós oramos também por todos que estão se deslocando de outros estados, que estão aqui, Senhor, fazendo a sua contribuição, o seu trabalho. Venha recompensá-los, abençoá-los poderosamente. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. E abençoe a todos os nossos ouvintes, os que têm também, Senhor, divulgado, compartilhado, que têm evangelizado através desta programação outras vidas em outros lugares. Muito obrigado. Esse é o pedido da minha humilde oração. Amém, Senhor Jesus. Você que nesse momento ouviu a palavra de Deus, entendeu que precisa de um novo nascimento, que precisa compreender o significado da salvação, da conversão, a salvação genuína, a conversão genuína, você queira tomar nesse momento uma decisão de aceitar a Cristo Jesus, para que de fato possa ocorrer uma mudança em sua vida, eu lhe convido para que você agora faça um sinal com a sua mão, onde você estiver, perante Deus, aceitando a Cristo Jesus. Coloque o seu nome e a cidade da onde você está nos ouvindo, que nós queremos colocar o teu nome completo nos cadernos de oração, nos grupos de oração, para estarmos orando em favor da sua vida. Não há outra maneira de você alcançar a transformação na sua vida. Não há como você conseguir bons resultados se não dar o seu primeiro passo, entregando a sua vida ao Senhor, para que você possa entender como realmente o processo de transformação vai acontecer em sua vida, através de compreender o que significa um arrependimento genuíno, arrependendo dos seus pecados, praticando a palavra de Deus. Assim você vai adquirir o que Deus tem preparado para a sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, há tanto tempo você está ausente dos benefícios, das maravilhas que o Senhor tem para dar para a sua vida. Há um momento agora de você também
se arrepender genuinamente dos seus pecados, do que você tem praticado até agora, e retornar à casa do Pai, para que você possa alcançar de Deus a grande vitória em sua vida. Você fazendo assim também, pode colocar o seu nome, da cidade que você está nos ouvindo. Nós também vamos colocar nos cadernos de oração, estaremos orando em favor da sua vida. Coloque aí nos comentários da onde você está nos ouvindo e a decisão que você tomou com o Senhor. Se aceitar a Cristo, reconciliar com Cristo, eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Uma nova realidade acontecerá. O Senhor não quer que você continue sofrendo do jeito que você está sofrendo. Ele lhe dará para você a sabedoria que você precisa através do arrependimento genuíno, para que você possa alcançar o cumprimento das promessas que Ele fez para a sua vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo desta programação. Que Deus continue falando ao seu coração. Até o nosso próximo encontro. Locução: Josué dos Reis Diogo. Produção e edição: Cauana Kempener Diogo.